Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes que eu usei tanto, sequei tantos frascos que eu acabei enjoando um pouquinho desses perfumes. São fragrâncias que eu tenho aqui até na coleção, porque depois de um certo tempo eu trouxe de volta, mas são fragrâncias que eu usei muitos frascos e eu acabei que dei uma enjoadinha desses perfumes. Vamos lá pra vocês verem quais são eles e se vocês concordam ou não comigo. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é uma fragrância que eu utilizo desde que ele era outro perfume. Eu estou falando do Lily. Hoje em dia até que eu não sou mais tão enjoada assim. Inclusive nenhum desses que eu vou mostrar pra vocês, eu me considero super enjoada deles. Porque são fragrâncias que eu enjoei quando eu usava como assinatura. Porque eu utilizei muito tempo e depois eu fui dando uma pausa. Agora, com tantos perfumes, eu não enjoo tanto porque eu posso estar diversificando. Eu posso estar usando cada dia um perfume ou fazendo esse rodízio, né? E o Lily, que vem nesse frasquinho aqui, esse aqui é de 30 ml, mas tem aquele de 100. Eu usei desde que era o Lily Essence, aquele frasco quadradinho com o acetinado que também era quadrado, a tampa com a tampa preta. Então eu usei desde aquela época, usei muitos frascos, só usava ele, e era um cheiro que era marcante, que muito envolvente, aquele lírio gostoso, super, que grudava assim nas pessoas. Então desde ali eu já usava o Lily. Para esse frasco eu continuei usando o Lily, e aí usei por muito tempo. Depois eu dei uma enjoada, porque realmente eu acho que o meu olfato saturou desse cheiro, e eu já queria outro perfume porque eu já estava enjoada. É um perfume batido, que apesar de ser um perfume mais único, é uma fragrância que muita gente usa, que muita gente sente. A gente, quando sente o Lily por aí, a gente já sabe que é o Lily. É uma fragrância batidinha, porque as pessoas compram muito. É uma fragrância que muitas mulheres queriam na época. E eu lembro que eu usei muito frasco, aí eu dei uma enjoada. E aí parei de usar o Lily. Parei de usar o Lily e passei para outra fragrância que agora eu não vou contar aqui. Caso... Eita, Maria. Mamãe. Maria tá aqui, gente. Então, tem essas pausas. Então, foi um perfume que eu usei muitos frascos. Então, eu acabei enjoando. Hoje em dia, nem tanto mais assim, sou enjoada dele. Porque, como eu falei, eu tenho vários outros perfumes. E ele acabou voltando pra coleção. Por isso que eu comprei ele pequenininho. Porque eu tava realmente meio saturada desse cheiro. Então, mas eu queria sentir ele novamente. E aí, trouxe do frasco de 30 ml, tá? 2, 3 e já! Pronto. Tá contando, vai ficar quieta pra eu gravar, gente. Vamos lá. Então, outra fragrância que eu também enjoei um pouco, porque eu usei muitos frascos, foi o Ecos Maracujá. Hoje em dia, não é porque eu sou enjoada desse perfume que eu não consigo utilizar, é porque ele começou, gente, a coçar o meu nariz. Ele tem um cheiro muito sabonetado. É como se eles tivessem pegado um sabonete de maracujá, tivesse derretido e colocado aqui dentro. Ele tem muito cheiro de banho tomado, de sabonete de maracujá, de gente limpa, de gente que acabou de sair do banho. Eu usei muitos frascos, eu usava ele, o hidratante e o óleo trifásico, gente, tanto dele quanto do Pitanga. Usei muitos frascos mesmo. E eu usava pra tudo, pra sair, pra trabalhar, pra ir pra sair com as amigas, pra ficar em casa, pra tudo, usava pra tudo mesmo. E nunca me incomodou. E depois de uns tempos pra cá, eu percebi que eu fiquei sensível a esse cheiro de pitanga. Ele coça um pouquinho o meu nariz, então eu não posso borrifar diretamente como eu borrifava antes. Pra utilizar o Ecos Maracujá hoje, por exemplo, eu tenho que estar com a pele molhada, dar umas 2 ou 3 borrifadas, não aqui no colo, tem que ser algo mais abaixo, e depois eu me secar. Então eu fico sentindo aquele cheirinho mais suave. Hoje em dia, pra utilizá-lo assim como perfume, igual eu utilizava antes, eu não consigo porque coça o meu nariz. Mas foi uma fragrância que eu usei muitos frascos e eu acabei enjoando um pouquinho do cheiro. Também é um perfume bem batido. Muita gente usa o Ecos Maracujá, assim como eu utilizei antes como assinatura. As pessoas usam mesmo. Eu sinto o Ecos Maracujá por aí, tanto quanto o Ecos Pitanga também. É uma fragrância que eu acho que um dos cheiros de sabonete mais requintado e gostosos que a Natura tem. Um cheiro muito de sabonete, de pessoa cheirosa, de pessoa que saiu do banho, sabe? Bem perfumada do sabonete ali. Então eu gosto muito, mas infelizmente ele tá coçando o meu nariz. Mas sim, utilizei tanto o Ecos Maracujá que eu acabei enjoando um pouquinho, tá? O próximo é esse aqui, gente, o Ameixa Negra. Poderia trazer também o Splash de ameixa da linha Nativa Spa. Utilizei primeiro o ameixa, muito frasco, dei uma enjoada.
Ele também tem um cheiro assim mais cremoso, sabonetado, de gente limpa. E aí eu comecei a usar o ameixa negra. O ameixa negra, ele é mais adocicado, é uma ameixa doce, muito doce, até meio xaropada, algumas pessoas sentem. E usei também muitos frascos do ameixa negra, e por isso que eu dei uma enjoada. Eu usava como assinatura mesmo, sabe? Eu lembro que teve uma época que eu usava o Glamour e o ameixa, se eu não me engano. Eu não me recordo mais, gente, mas eu lembro que eu usava o Glamour com outro splash que eu não vou me recordar, mas eu não posso dizer se realmente era o ameixa ou ameixa negra, mas que eu usei muitos frascos da ameixa negra como assinatura mesmo, como fragrância que eu utilizava para sair, para ficar em casa, para ir na casa das colegas, para estudar, né? Eu usava para tudo, e foi uma fragrância que eu usei tanto que eu dei uma enjoada. Eu não sinto ele tão xaropado como muitas pessoas sentem, tá? Mas assim, ele tinha um desempenho na minha pele muito maior do que esse aqui que eu comprei depois. Faz uns 2 anos que eu tenho esse aqui, tá? E é um perfume que vocês não veem, um body spray que vocês não veem muito nos meus usados, porque realmente assim, voltou, eu gosto do cheiro, mas eu quase nunca pego pra utilizar, porque eu saio escolhendo outros perfumes e outros splashes, tá? Mas nessa versão aqui eu não acho que fixa tanto quanto ele fixava e projetava antes, apesar de achar que ainda fixa e projeta assim como perfume. Mas antes ele fixava tanto, gente, que eu me lembro que eu usava a ameixa negra e que ele, assim, eu passava de manhã e pela tarde eu ainda ficava sentindo aquele perfume e as meninas ficavam falando que estavam sentindo, as minhas amigas. Então, e hoje eu passo pela manhã, meio-dia, eu já não sinto muito mais ele na pele, mas ele fica ali em torno de 5 horas, 6 horas, 7 horas, que eu acho o desempenho de muitos perfumes. Mas é um perfume, uma fragrância, um splash que eu usei tanto que eu cheguei a enjoar. E, infelizmente, a O Boticário vai reformulando alguns perfumes e tal, apesar de não ter tirado completamente a potência dele. Eu acho que sim, ele ainda tem uma fixação muito boa, uma projeção muito boa também, mas eu ainda acho que ele tinha uma fixação e uma projeção maior do que ele tem hoje. E é um perfume que, um splash que eu usei tantos frascos que eu acabei enjoando. O próximo, gente, é um que eu usei 2 frascos. Eu não estou enjoada propriamente dele, mas eu realmente parei de utilizá-lo porque fiquei com medo de enjoar. O primeiro frasco que eu usei quando eu estava grávida ainda, que eu usei junto com o hidratante, e eu estou falando do Quinoa, quase não mostra, né? O Quinoa também da linha Nativa Spa. Esse aqui, gente, eu e meu marido, nós dois amamos. Maria tá mostrando a boneca dela. Amamos esse body splash. A gente usou um que eu usei na minha gravidez, eu usei mais que ele, e o segundo ele usou mais que eu, e aí eu fui e trouxe o terceiro. Só que esse aqui eu escondi um pouquinho lá pra trás, até pra gente dar uma esquecida, porque eu tava realmente com medo de enjoar, porque eu sentia tanto cheiro de quinoa, e ele realmente tem um desempenho de perfume, é um perfume cremoso, adocicado, com um toque assim, meio caramelado, sabe? Ele é muito gostoso e bem doce. Então, se eu continuasse utilizando, eu tenho certeza que eu ia dar uma enjoada. Então, antes que eu enjoasse realmente de vez dele, eu dei uma pausa, mas é uma fragrância que eu gosto bastante e digo pra vocês, se vocês querem um splash que tem desempenho de perfume, que tenham características adocicadas, como esse perfume tem, eu sinto meio como se fosse um cheiro de produto de cabelo. Eu já falei isso pra vocês desde que eu conheci esse perfume. Só que de um cabelo cheiroso, sabe? Aquele perfume, aquele splash que traz aquela sensação de cabelo, de produto de cabelo bem cuidado, bem lavado, bem hidratado, com aquele óleo aquele reparador de pontas bem cheiroso. Então ele me traz muito essa sensação. E o Quinoa tem essa parte adocicada, caramelada, bem presente, e que se eu tenho certeza que se eu continuasse usando esse frasco aqui, eu ia dar uma enjoada, porque realmente eu usei muito. Mas é uma fragrância que quem não conhece, quem quer um splash que tem desempenho de perfume, que segue ali o caminho do Glamour Fever, do Coffee, não são iguais. Eu acho que eles têm características diferentes, mas que ele tem algumas nuances parecidas também. Vai gostar muito do Quinoa, porque ele segue ali aquele caminho. Não são iguais, como eu falei, mas ele tem alguma nuance que traz uma vibe parecida, tá? Ele é muito gostoso e sim, se eu continuasse usando, eu ia enjoar desse perfume. O próximo perfume foi um que foi a minha assinatura, que foi o Linda Tradicional de O Boticário. Esse perfume, gente, eu lembro que eu enjoei antes de eu enjoar realmente da fragrância na minha pele, eu enjoei na pele de outra pessoa. Eu usava o Linda como assinatura, mas eu não usava ele de manhã. Não usava, eu não conseguia usar esse perfume pela manhã. Ele foi reformulado, ele tinha uma potência maior do que ele já tem hoje, porque eu ainda acho que ele tem uma potência muito boa. Ele fixa e projeta muito bem. Então é uma fragrância que... Por que eu enjoei? Porque eu ia pra escola, gente. Eu ia pra escola pela manhã, muito cedo. Então, assim, estômago vazio, então qualquer tipo de cheiro meio que me incomodava.
ainda mais fragrâncias muito marcantes, como era o Linda. E aí a diretora da escola ela sentiu o Linda em mim uma vez pela tarde, em algum evento da escola, alguma coisa assim, que eu fui com o Linda, e ela adorou, me perguntou, eu falei o nome. Ela comprou o Linda e ela usava logo de manhã. Ela usava de manhã cedo, assim, tipo 7 horas da manhã eu senti o Linda, com o estômago vazio, e ele era muito forte, muito imponente, tinha todo aquele clima de muita criança e muita coisa, muita gente, e eu ficava meio que agoniada, e eu dei um enjoado do Linda, não consegui mais utilizar como assinatura. Ficou assim um perfume que eu utilizava muito esporadicamente. Eu comecei a utilizar... Ó, Maria, gente. Tá aí no canto, tá vendo? Tava aqui procurando não sei o que. Então, Linda foi um perfume que eu usei muitos frascos, mas eu acabei enjoando exatamente porque eu senti em outra pessoa muito cedo e me incomodava um pouco. Depois de muito tempo, eu trouxe o Linda de volta pra cá, e tanto que é um perfume que eu usei pouco, mas que eu tenho memórias olfativas, eu tenho recordações com esse perfume, assim, muito boas. Foi uma época da minha vida muito trabalhosa, eu trabalhei muito, ganhava pouco nessa época, Maria. Eu ganhava pouco nessa época. Mas assim, era uma época boa, que eu consegui comprar algumas coisinhas que eu queria, eu já conseguia comprar os meus perfumes, e assim, por mais dificuldade que eu tenha tido naquela época, é uma época de muita batalha, e era um perfume que eu usava, então ele me traz uma nostalgia muito boa, e é um perfume que eu sempre quero ter por aqui, exatamente por isso. E é um cheiro que eu acho muito elegante, é um cheiro requintado, é um cheiro de sabonete de luxo, de mulher requintada, de mulher elegante, de mulher bonita, de mulher cheirosa. Eu acho muito assim que o Linda tem essa vibe. Também não acho ele um perfume tão fácil de agradar e de usar não, tá? Você precisa de gostar de muitas flores brancas, de um perfume marcante, imponente, sabe? E assabonetado, tá? Eu acho até que ele é mais mulher, eu não acho ele menininha, não. Eu acho que quem vai gostar realmente é de uma vibe, as mulheres mais adultas que vai gostar mais dessa vibe de perfume. Mas eu usei tanto que eu dei uma enjoada do Linda. O próximo e final, também o último, que a Maria tá aqui já daquele jeito, é o Glamour tradicional. Gente, quem me acompanha aqui sabe também de umas historinhas aqui do Glamour. Eu usei muito Glamour, muitos frascos. É um perfume que quando eu sinto também me traz uma nostalgia muito boa. É uma fragrância que eu quero ter sempre por aqui. Apesar de ser um perfume batido, porque eu sei que muita gente usa Glamour, é uma fragrância única, porque você não sente outros perfumes parecidos com o Glamour. Mas é um perfume que eu também enjoei, porque eu usei muitos frascos. Teve o episódio, né, que eu já contei pra vocês. Quem não sabe, depois, em outro vídeo, quem sabe eu conto novamente. Mas é uma fragrância que me traz uma sensação também de mulher elegante, de mulher bem arrumada, de mulher cheirosa, de mulher vaidosa, muito. Na época que eu usei o Linda como assinatura, eu acho que ele era um pouquinho mais marcante. E hoje eu ainda sinto ele como um perfume marcante, mas eu vi muitas pessoas reclamando. Eu não lembro se foi a Márcia Tavares, que ela comprou um Glamour e não fixou nada. Maria tá balançando aqui. Não fixou nada e ela ficou até desapontada com isso. E eu também fiquei chocada, porque esse meu aqui, ele não é tão antigo, mas ele fixa e projeta super bem. Então eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eles reformularam, se eles mexeram aí na potência, no desempenho do perfume. Esse aqui continua projetando e fixando bem em mim, tá? Mas foi um perfume que eu dei uma enjoada, porque eu usei muitos frascos. Eu usava, assim, muitos frascos seguidos. E eu sempre fui de borrifar muito perfume, então eu ficava sentindo esse perfume por muito tempo. E era uma fragrância que, assim, que eu passava e ia de manhã pra escola, pela tarde eu sentia de novo. Quando eu tomava banho eu repassava novamente. Mas assim, nunca fui de reaplicar perfumes, tá, gente? Eu nunca fui de passar perfume por cima de perfume. Não gosto muito, não é muito a minha vibe, mas também não tenho nada contra quem faça. E o Glamour foi um perfume que, de tanto utilizar, eu dei uma enjoada. Eu usei muitos frascos, aí deu uma enjoada, parei, e depois eu quis novamente sentir esse cheiro, relembrar de nostalgia que ele me traz, e trouxe ele pra coleção. Inclusive até preciso utilizar mais o meu, que tá bem pouquinho usado. Chegou aqui, eu usei umas 4 vezes ou 3 vezes. Calma aí, meu amor, deixa a mamãe terminar. Umas 3, 4 vezes, ela fica chateada, viu, quando pede pra ela esperar. Umas 3, 4 vezes, mas é uma fragrância que eu dei uma enjoada assim. Hoje em dia não sou tão enjoada, porque realmente eu faço um rodízio, eu tenho vários perfumes. Aguarda um pouquinho. Vários perfumes, então tá lá dentro. Tá lá dentro? É. Então, sim, comprada. Então, é um perfume que sim, Maria não tá graça, gente. Um perfume que sim, eu dei uma enjoada, que foi o Glamour. Então foram esses perfumes que, de tanto eu usar, em certo momento me deu uma saturada, me deu uma enjoada. Me contem aí se vocês também são assim. Se tem perfumes que vocês usaram tantos frascos que vocês acabaram enjoando. E contem quais perfumes são esses, que eu vou adorar saber, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.